Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, como é conhecida na teologia sistemática, né? Então, para quem faz seminário, faz uma graduação em teologia, existem as principais matérias que são estudadas, e essas matérias, as principais, são divididas em pelo menos 10, e dentro dessas 10 nós temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, como também a teologia, que é muito conhecida dos irmãos, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo, assim também como a doutrina da Trindade, também bem conhecida por nós, antropologia, que é a doutrina dos homens, ramatiologia, doutrina do pecado, eclesiologia, que é quando nós aprendemos sobre a igreja, e entre outras, e também, não menos importante, a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Acho que faltou uma, soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas tem mais, angelologia, que é a doutrina dos anjos. Então, tem alguns nomes estranhos, né, de algumas matérias que nós estudamos na teologia em si, no estudo da palavra de Deus, mas para nós, para ficar simples, podemos definir que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. A pneumatologia, então, é uma palavra que ela vem do grego. Pneuma quer dizer ar, respiração, né, sopro, espírito, e logia é o estudo, que é o final de todas essas matérias, ou seja, o estudo do Espírito Santo. E qual que é o objetivo? Por que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo? Eu considero a nossa igreja uma igreja experiente. A maioria dos irmãos aqui já tem um amplo conhecimento do que é o Espírito Santo, né? De quem é o Espírito Santo, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas, infelizmente, nós vemos ainda muita confusão sobre o Espírito Santo. Então, nós temos religiões que se dizem cristãs, mas que têm um entendimento totalmente equivocado sobre o Espírito Santo. Alguns vão defender que o Espírito Santo não existe, né? Outros vão defender que o Espírito Santo é uma força ativa, né? Ou seja, é a atuação de Deus, que ele não é efetivamente uma pessoa. E outros, quando vão pensar e falar do Espírito Santo, vão exagerar, vão atribuir funções ao Espírito Santo que está fora de fato do que aquilo, de que quando o Espírito Santo veio, ele foi proposto para nós. Então, existem aqueles que não acreditam no Espírito Santo, aqueles que acham que o Espírito Santo é apenas uma força, e aqueles que vão exagerar na crença do Espírito Santo, que vão fazer culto voltados ao Espírito Santo, que vão fazer culto de busca ao Espírito Santo, tá? E que vão buscar uma segunda bênção relacionada ao Espírito Santo, tá? Alguns vão crer que nós nos convertemos, mas existe uma segunda bênção, e essa segunda bênção é ter o Espírito Santo, né? Ou seja, se converter ele não é suficiente, você precisa correr atrás do Espírito Santo, né? Isso veio uma imagem da minha cabeça, o Espírito Santo fugindo e o crente correndo atrás dele, né? Eu acho que não é muito coerente com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, e por isso nós vamos recordar um pouquinho de quem é o Espírito Santo. E o primeiro ponto aqui que eu gostaria de defender junto com os irmãos é que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos que o Espírito Santo, ele é um em essência com o Pai e com o Filho. Logo, ele é a terceira pessoa do que nós chamamos da Santíssima Trindade, porque ele também é Deus, ele é o Espírito da verdade e ele é uma pessoa. Eu coloquei aí o texto de João, capítulo 16, versículo 13,
que diz um pouco sobre isso. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá do que ouve e anunciar a vocês as coisas que hão de acontecer. Então aqui nós vemos um pouco que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade de Deus, e que ele vai falar aquilo que vem de Deus, e vai nos anunciar as coisas que hão de acontecer. Então o Espírito Santo vai nos ajudar em todas essas coisas. O Espírito Santo tem uma função bem específica e definida nesse ponto. Como nós dizemos que o Espírito Santo, ele é Deus, o que nós queremos dizer com isso é que o Espírito Santo, ele é divino. Por que nós entendemos que o Espírito Santo, ele é divino? Porque ele possui os mesmos atributos que Deus Pai e que Jesus Cristo, seu Filho, que fazem parte então dessa trindade. E quando nós falamos de atributos, são características que só Deus possui. Então, nós existimos, né, como seres humanos. Existem outros seres que têm seus próprios atributos e características, que são os seres celestiais, como por exemplo os anjos. E existe o divino, que é um Deus. Então, quando nós falamos isso, há atributos que só Deus possui. Nós não vamos ficar aqui lendo todos esses textos, mas nós podemos destacar, por exemplo, a eternidade. O texto de Hebreus, ele fala um pouco de Jesus Cristo e do Espírito de Jesus Cristo, que é eterno. E isso nós vemos em toda a Escritura. Desde Gênesis, nos primeiros versículos, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, na criação, o Espírito Santo já estava lá. E não existe um outro ser eterno, além do próprio Deus. E aqui o eterno é no sentido de não ter sido criado. Então tem muita coisa antiga, tem muita gente que viveu muito, tem os seres celestiais, mas que não foi criado. Nós podemos afirmar que foi apenas a Trindade. Também na formação do homem, em Gênesis, quando ele diz: façamos o homem, Gênesis capítulo 2, 26 e 28, a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança, cremos ali que o Espírito Santo também estava desde essa criação, não apenas Jesus e o Pai. Assim também como na Torre de Babel, venhamos, desçamos e confundamos as línguas. Então, a doutrina da Trindade e essa nossa defesa de que o Espírito Santo é uma divindade, ele consiste na presença do Espírito Santo logo nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. E nós vemos que o Espírito Santo, dentro desses atributos divinos, além da eternidade, por exemplo, ele é onisciente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito, que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aqui sondar é conhecer, é a capacidade de ler. Essa capacidade, ela só existe em Deus. Nós desconfiamos de algumas coisas, mas quem conhece profundamente o coração de cada um de nós e é capaz de sondar o coração de cada um, só Deus, não há nenhum outro. Nós podemos conhecer as pessoas muito bem. Você pode conhecer a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, pelos 20, 30, 40, 50 anos de convivência. Mas mesmo conhecendo, e muitas vezes conseguindo identificar pelo seu rosto, se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está magoada, se ela está alegre, se ela está pensativa, por já conhecer, nós conseguimos perceber algumas coisas, mas saber sondar o que está na mente, o que está no coração, nós não conseguimos, porque essa onisciência pertence apenas a Deus.
Só Deus pode isso. E o texto diz aqui que o Espírito Santo ele é capaz disso. E por isso que nós defendemos que ele é divino e portanto ele também é Deus. Bem conhecido o Salmo 139, onde nós defendemos aqui a onipresença do Espírito Santo. Assim como Deus, o Espírito Santo está em todo lugar. Então, não adianta querer correr, como na ilustração que eu falei, do Espírito Santo, ou correr para o Espírito Santo, porque ele está em todo lugar. Davi, quando ele escreve esse salmo, no versículo 7, ele diz assim, para onde eu me irei do teu Espírito? Eu não posso fugir da sua presença. Se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu for nas mais profundezas do Hades, lá o Senhor também está. Então o Espírito Santo, precisamos ter esse entendimento, essa convicção de que ele é Deus, porque ele possui esses atributos divinos. Atributos esses que nenhum de nós possuímos, nem mesmo os seres celestiais, que são mais poderosos do que nós, em força, em poder, são invisíveis, mas não são todo-poderosos, não são eternos, não são oniscientes ou onipresentes. E o Espírito Santo também é onipotente, pela mesma razão, por ser Deus. Então nós vemos a presença do Espírito Santo lá na criação, em Gênesis capítulo 1, e vemos que ele já atuava com o poder de criar, um poder que nós não temos, um poder que é um poder sobrenatural. O Espírito Santo também, como nós lemos aqui no texto de João 16:13, ele é o Espírito da verdade, e sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus da verdade. Mas tem um episódio no Novo Testamento muito interessante que nos ajuda a pensar sobre o Espírito Santo. Eu coloquei aí no estudo apenas para nós refletirmos do que aconteceu em Atos capítulo 5. Lembra daquele episódio em que os irmãos tinham o costume de vender as suas propriedades e repartir os bens, até que veio um camarada e ele repartiu, mas não entregou a totalidade. Então o apóstolo Pedro chama a atenção dele: você não é obrigado a entregar tudo, mas por que você mentisses ao Espírito Santo? Saiba que você não está mentindo a homem, mas sim mentindo a Deus. Então quando o apóstolo Pedro ele faz essa associação do Espírito Santo e ele faz essa comparação e diz: olha, você está mentindo, está tentando enganar a homens, mas o que você está mentindo, para quem você está mentindo, não é para Deus. Obviamente porque já tinha um conhecimento e já sabia que o Espírito Santo ele sondava os corações e conhecia a intenção do coração. De repente o camarada foi lá, viu que estava todo mundo fazendo, quer saber, eu vou fazer parecido, vou ficar com um pouquinho para mim e ninguém vai perceber. Só que o Espírito que revelou a Pedro é o Espírito do que nós lemos no ponto B, de um Deus onisciente, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, cujo seu Espírito sonda tudo e todos os corações. Então, não como um julgamento, mas por iluminação do próprio Espírito Santo. O apóstolo Pedro, nessa oportunidade, percebeu que Ananias tentou enganar a Deus. O outro interessante, e porque também nós defendemos que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é que ele é uma pessoa. Aqui nós vemos que o Espírito Santo ele é inteligente, e para isso nós usamos o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 12, mas o princípio é esse: ele é capaz de sondar. Se ele é capaz de sondar,
ele é um ser pessoal, um ser dotado de inteligência, o que não é o caso de uma força ativa. Por exemplo, como defendem as testemunhas de Jeová e como defendeu até um certo ponto da sua história os adventistas do sétimo dia. Hoje eles admitem a doutrina da Trindade, mas não era essa a realidade. E esses grupos religiosos, eles têm dificuldade de reconhecer que Jesus é Deus, então imaginam o que eles fazem com o Espírito Santo. Não reconhece que ele, em algumas oportunidades, existe, ou alguns grupos desses, tá bom? Por que entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele possui emoções. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, para aí vocês calvinistas de plantão, irmão Maurício, irmão Lucas, em Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: e não vos entristeceis o Espírito Santo de Deus, para qual foram selados para o dia do juízo. Então, se o Espírito Santo ele é irresistível, logo ele não pode se entristecer, porque a vontade dele vai prevalecer. E aqui nós vemos que uma das características do Espírito Santo como uma pessoa é que ele pode ser entristecido. Então, irmãos, não adianta eu fazer culto para buscar o Espírito Santo, né? Eu cantar canções, né? Vem Espírito, né? Se eu faço as coisas que entristecem o Espírito Santo. E às vezes nós temos dificuldade com canções que realmente falam coisas que estão fora das nossas crenças a respeito do Espírito Santo. Quando nós ouvimos uma canção sobre o Espírito Santo, precisamos tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes essas canções que falam do Espírito Santo está chamando o Espírito Santo para vir. E nós vamos ver, né, com o decorrer do estudo, que a atuação do Espírito Santo ela é diferente agora do que no Antigo Testamento. E por isso não faz mais sentido a gente pedir para o Espírito Santo vir, tá bom? Mas vamos aqui evoluir aqui no tema. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele é capaz de ensinar. Uma força ativa ou algo que não existe não tem condições de ensinar. E nós vemos isso em João capítulo 14, versículo 26, que ele ensina todas as coisas e faz lembrar aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Esse texto diz assim, que o Consolador, ele vai vos fazer lembrar do que eu vos tenho dito. Ou seja, quem nos ajuda a lembrar dos nossos ensinamentos, espiritualmente falando, é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito ajudador que nos assiste, mas nós precisamos tomar cuidado, porque aqui a promessa de Jesus não é de um Espírito Santo que vai nos ensinar por um passe de mágica. O texto aqui em João 14, 26, ele diz que nos faz lembrar, e nós só conseguimos lembrar daquilo que nós estudamos e aprendemos. Esquecer é bem fácil, mas como que eu vou lembrar daquilo que eu não sei? Não é lembrar, é adivinhar, e não é isso que o texto diz. O texto não diz que o Espírito Santo vai adivinhar. Então, irmãos, muita gente tem dificuldade com o Espírito Santo porque não percebe esses detalhes. Acha que o Espírito Santo vai nos dar um conhecimento sobrenatural que nós não tivemos. Simplesmente eu vou conhecer tudo de Deus porque eu tenho o Espírito Santo. Não é essa a ideia. A ideia é que o Espírito Santo seja o nosso ajudador. Ele vai nos ajudar aquilo que nós estamos estudando. Então, meu irmão, no seu trabalho, se você encontrar com alguém que precisa da ajuda, que precisa de um versículo, de uma palavra de ânimo, não adianta orar, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, se você não estuda a Bíblia, se você não se dedica a aprender de Deus. Nós precisamos estudar, nos dedicar
porque aí sim, tenho certeza que o Espírito Santo, agindo em nós, o que ele vai fazer? Que no momento oportuno temos aquela palavra de consolo, de conforto, que vai quebrantar os corações, que terá essa oportunidade. Por que eu digo isso? Porque aqui também está escrito que é o Espírito Santo quem convence. Por isso que o ensinamento precisa estar, interligado de alguma forma, junto com o Espírito Santo. Também não adianta eu estudar, eu vou ler a Bíblia. Leio a Bíblia como se fosse possível, vou exagerar. Vou ler a Bíblia inteira em uma semana. Vou lá, leio tudo, não entendo de nada, não entendo nada, não faço uma oração, não reflito naquilo, pronto, eu já li tudo. Você vai conseguir as palavras de consolo? Vai conseguir impactar as vidas? Não, porque lhe falta o Espírito. As Escrituras Sagradas, elas são espirituais. E o Espírito do próprio Deus está para nos ajudar. Então as minhas palavras não convencem ninguém. Mas em João 16:8 diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando o pregador vem aqui no domingo à noite, e ele lê o texto sagrado, antes dele iniciar a mensagem, ele faz uma oração, pedindo ajuda ou auxílio do Espírito Santo, porque ele sabe que por mais que ele fale bonito, tenha uma boa oratória, tenha uma boa experiência de púlpito, na verdade quem vai convencer de todas essas coisas é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está à nossa disposição, mas precisamos entender como podemos nos permitir ser usados pelo Espírito Santo. E entendemos que nós não somos nada e é que Ele que atua em nós. O Espírito Santo, como uma pessoa, Ele também distribui dons. Se não for uma pessoa, se for algo que não existe, não tem condição de distribuir nada. Isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 11, que diz inclusive que Ele distribui os dons a cada um como Ele quer. Então, Ele coloca uma lista de dons e depois diz, é o Espírito Santo que distribui a cada um de nós da maneira que Ele quer. Isso não impede que eu ore pedindo um dom específico, mas também não significa que será atendida. Mas de antemão já existe essa verdade. É o Senhor Jesus é o Espírito Santo que distribui os dons. Obviamente que nós imaginamos que esses dons são distribuídos e cremos assim para o louvor da tua glória. Então ele é feito da melhor forma possível. E o Espírito Santo também intercede pelos crentes. Lembra desse texto de Romanos capítulo 8, versículo 26? Com gemidos inexprimíveis, Ele leva as nossas orações a Deus, porque às vezes o nosso momento de aflição é tão grande que a gente não sabe como pedir. Nós ouvimos relatos de pessoas que passam por um momento de dificuldade tão grande que o seu desespero é tanto que ele não consegue orar, Senhor, seja feita conforme a tua vontade, porque ele tem medo da vontade de Deus, porque às vezes ele está pedindo pela cura de um familiar, pela restauração de uma vida, por algo que aconteceu, e que o desejo dele é que a sua oração seja atendida, e a pessoa eu não tenho condição de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo sabendo que é isso que eu devo fazer. São situações difíceis como essa que o Espírito Santo leva a Deus a nossa oração. O Everson está pedindo errado, não liga não, o coração dele está com o desejo de fazer a tua vontade, ele está falando tudo errado, que vai buscar o Espírito Santo, vai fazer a corrente lá para o Espírito abençoar, vai cantar louvores ao Espírito Santo. Ninguém ensinou isso, mas
tem misericórdia, o coração dele, né? Então ele intercede por nós, o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo que Jesus Cristo rogou ao Pai para que enviasse a nós, é a medida que nós precisamos como crente em Cristo. Isso é maravilhoso. Tudo que nós precisamos para ter uma vida digna do Evangelho, nós temos por meio do Espírito Santo. E o tópico 2 para pensarmos é sobre a obra do Espírito Santo. E como que é a obra do Espírito Santo? Como falamos lá no início, desde Gênesis, desde a criação, nós vemos a atuação do Espírito Santo. Ele operando várias vezes sobre o povo de Israel, né? Então, quando nós vemos nas Escrituras Sagradas, nós vemos que maneira maravilhosa o Espírito Santo atuou sobre o seu povo, né? E essa atuação, ela continuou sendo desenvolvida, porque também o Espírito Santo atuou no ministério de Jesus. E continuou assim, na vida dos apóstolos, e o Espírito Santo atua nas nossas vidas até hoje. E aí vai um alerta para nós que somos mais tradicionais, digamos aqui, né? Nós já fizemos críticas aos pentecostais, aqueles que não acreditam no Espírito Santo, mas muitas vezes nós vivemos uma vida também como se o Espírito Santo não existisse, como se ele tivesse atuado até a época dos apóstolos e hoje não há mais Espírito Santo. Mas não é isso que acontece. Nós cremos que o Espírito Santo, ele não nos abandona. Por que isso? Porque isso é uma promessa do próprio Senhor Jesus. Esse estudo aqui é todo em João 14, né? É uma maravilha. João 14:16, e diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o que Jesus está fazendo ali, quando ele está consolando os seus discípulos? Então no capítulo 14 ele começa a falar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou te dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o que Jesus está fazendo aqui? No capítulo 14, ele está preparando seus discípulos para a sua ida. E aí ele fala: calma, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou encaminhar um outro Consolador, na medida exata do que vocês precisam, e ele vai ficar com vocês para sempre. E esse é o Espírito Santo que nós temos. Por isso, irmãos, nós temos que viver uma vida, sim, crendo que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, e confiantes que nós recebemos a ajuda do Espírito Santo. Obviamente que, como nós já vimos pelos outros textos, nós temos que buscar fazer a vontade de Deus, entender que Ele atua em nossas vidas e que temos que estudar para que a obra do Espírito Santo seja contemplada de maneira satisfatória na vida de cada um de nós. O Espírito Santo no Antigo Testamento, como já disse, na obra do Espírito Santo, nós vemos a atuação do Espírito Santo de maneira ampla no Antigo Testamento. Nós vemos ele na vida de Moisés. Eu coloquei aqui exemplos de algum texto na vida de Josué. Quando Moisés morreu, Josué se sentiu incapacitado. É isso que está escrito nesses textos de Deuteronômio e de Números. Mas ele recebeu capacidade de liderança e sabedoria do Espírito Santo. Não foi do pai, não foi da mãe, não foi da escola pública, não foi da USP, foi do Espírito Santo. Obviamente que o tempo que ele permaneceu com Moisés, ele observou, ele aprendeu, né? Conheceu de Deus, mas quando ele percebeu que ele não tinha capacidade, o que faltava não dependia dele, o Espírito Santo preencheu. E da mesma forma aconteceu com o restante do povo. Aconteceu com os juízes, principalmente na história de Gideão. Também é uma pessoa que se sentia incapaz, mas por Deus ele foi capacitado, por meio do Espírito Santo, para fazer a obra. Até o Saul,
apesar das suas falhas e de ter perdido o reino, foi usado pelo Espírito Santo para que o seu povo vencesse guerras. E agora, no Novo Testamento, como que funciona o Espírito Santo? No Novo Testamento, o Espírito Santo ele continua atuando, só que nós precisamos entender que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento é completamente diferente. E por quê? Por esse capítulo 14 de João, que eu quase recitei ele todo aqui, com exceção de alguns versículos que nós estamos lendo. Porque aí Jesus estabelece uma nova etapa do Espírito Santo para com os cristãos, para com os seus discípulos. E aí nós podemos nos considerar como privilegiados, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: vocês não sabem que são santuário do Espírito de Deus, santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita sobre vocês? Ou seja, nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele operava pontualmente. Então ele operou em alguns momentos na vida de Davi, pontualmente na vida de Sansão, na vida de Moisés, de Josué e de todos esses heróis da fé que nós conhecemos. O Espírito Santo atuou na vida de todos eles, mas ele habita constantemente na vida do crente. Por isso nós somos privilegiados, e por isso a gente não tem que correr atrás do Espírito Santo, porque ele habita em mim. O que eu preciso fazer é saber que ele é uma pessoa e que eu não devo entristecê-lo, ou seja, preciso procurar fazer a sua vontade, que é fazer a vontade de Deus. Qual outro problema relacionado ao Espírito Santo? Que é o que nós vemos aí nas igrejas, que estão relacionadas a isso, a essa dificuldade com o Espírito, que eu disse lá no começo, que acredita-se uma segunda bênção. Eu me converti e agora eu vivo uma vida de aflição até que eu consiga ter o Espírito Santo, por meio de um evento que alguns vão chamar de batismo do Espírito Santo, e outros vão dizer que esse batismo ele é evidenciado pelo dom de línguas, e o apóstolo fala que nem todos têm o mesmo dom. Se todo mundo tiver o dom de línguas, vai ficar complicado. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas? O dom de línguas em Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2. Então a primeira parte de Joel capítulo 2, ele fala sobre esse evento, sobre visões, sobre línguas, etc. E depois fala sobre escatologia, que é cumprida em Atos capítulo 2. Então lá na festa, lá em Pentecoste, o que acontece? O povo está reunido para uma grande festa, e aí os discípulos, e em especial Pedro, começa a pregar. E o texto diz que quando ele fala nas línguas, ou fala em línguas, aquele pessoal que era de uma outra nacionalidade entendeu ele falando na sua própria língua. Então o que aconteceu em Atos 2? Vamos supor que eu tenha que falar para um grande público e que não tenhamos só brasileiros, americanos, brasileiros, franceses, alemães, etc. E ali acontece o milagre. Eu falo em português, o irmão Maurício, que é alemão, ele entende na língua dele, né? E a irmã Mary Jo, que é japonesa, dá para perceber, vai entender na língua dela. Foi isso que aconteceu. Então, assim, quando se fala de dons, como o dom de língua, nós precisamos tomar algum cuidado, porque as coisas de Deus possuem um propósito definido. Qual o propósito de eu vir aqui e falar em língua com os irmãos? Nenhum, né? Porque a Bíblia diz que quando falar em línguas tem que ter um intérprete. Mas se eu estou falando em uma língua e todo mundo entende o português, então não tem por que eu falar e não tem por que eu ter o intérprete. Então não há propósito.
Qual seria o propósito hoje mais lógico para o dom de língua? Hoje seria a ação dos missionários. Então, se eu sou um missionário, estou no campo, é uma língua que eu não conheço, faz sentido eu ter um dom de línguas? Faz. Mas o que acontece hoje com os missionários? Eles vão estudar a língua, vão estudar a cultura, vão se preparar para entrar no país. Pelo menos a maioria faz isso. Então, ali era para estar o dom de línguas. Por que ele não está lá, está nas igrejas, em que todo mundo fala a mesma língua? É uma coisa para a gente pensar. Mas vamos lá, vamos pensar então, como que funciona então, o Espírito Santo? Como nós podemos receber o Espírito Santo, já que não é 2 eventos, já é uma situação aqui. É uma situação única. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos ajuda nessa questão em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: neles vocês também, depois de ouvirem a palavra da verdade, então presta atenção, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então assim, é uma questão bem lógica, né? Tem a palavra da verdade, certo? O evangelho da salvação. Então escuta, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E quando eu creio no evangelho da salvação, o que acontece comigo? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Não está dizendo aqui que eu tenho que correr atrás de uma outra bênção. Bom, isso não é suficiente. Crer ainda não é suficiente. É isso que tem. O Espírito Santo dá promessa. Por que isso? Porque não é, a nossa garantia não é uma segunda bênção. A nossa garantia é o próprio Espírito Santo. Vê aí no versículo 14, na continuação ele diz: e o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O dia o Senhor vai nos resgatar, não é isso? Qual que é a garantia que nós temos? O seu Espírito, nem a sua conta bancária, nem a segunda bênção, não é de ter sido uma boa pessoa aqui na terra. A garantia que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso selo, é o nosso penhor, por isso que ele habita em nós. A minha garantia não é externa, é interna. O próprio Deus habita em nós para nos dar essa garantia. Por isso é tão maravilhoso estudarmos e pensarmos sobre o Espírito Santo. E o que nós concluímos? Que o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele vai ficar conosco para sempre, e que ele opera em nós, e ele continua operando em nós, e nós ficaremos com o Espírito Santo até o dia que sua igreja será tomada, será arrebatada, porque aí estaremos também junto com Jesus para sempre. Então a função do Espírito Santo é essa, nos dá garantia de que nós somos de Deus, e ninguém pode arrebatá-lo das suas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém.